ver como é essa questão de sacerdócio hoje dentro da igreja. Como está sendo exercido esse sacerdócio. E qual é esse sacerdócio? Nós vimos que o sacerdócio levítico, ele acabou, terminou. Você viu em Hebreus 7, nós estudamos Hebreus 7, que houve uma troca de sacerdócio. O próprio Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Yehudá. E também agora ele exerce um sacerdócio e levanta a igreja como sacerdotes. Agora, que sacerdócio é esse? A palavra fala do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno. Mas a igreja agora exerce ou não exerce sacerdócio? Os ministros, eles, de fato, ou o ministério, como nós falamos, é um sacerdócio diante do Senhor espiritualmente. Nós vimos também o tema sobre a questão de ministérios específicos, segundo Efésios capítulo 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação e aperfeiçoamento da igreja até que cheguemos à estatura de Cristo. Então, precisamos analisar que sacerdócio nós estamos exercendo. Vamos para 1 Pedro rapidamente aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, ou pedras vivas, como diz outra versão, somos edificados como casa espiritual para serdes o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, ou seja, já não existem mais sacrifícios físicos de animais, de derramamento de sangue, mas são sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio desse sacerdote chamado, ou sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Através do seu sacerdócio, nós somos também sacerdotes. Então existe um sacerdócio, que é um sacerdócio espiritual, e esse sacerdócio é exercido pela igreja, sacerdócio espiritual. Esse sacerdócio espiritual vai ser exercido pela igreja do Senhor. Nós não somos mais levitas. Recalco, não use mais o termo levita para se direcionar às funções do sacerdócio da igreja do Senhor. Muito menos músicos, que isso não tem nada a ver, tá bom? Então, nós somos um sacerdócio espiritual, diz Pedro. Só que o lindo disso aqui, que ele diz que nós somos como pedras vivas edificados. Então, há uma base para esse sacerdócio, há uma base para sermos esse edifício santo sacerdotal. Aqui diz claramente que Cristo é essa base, como diz no versículo 6, pois isso está na Escritura, ainda em 1 Pedro 2,6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, ela é a preciosidade, mas para os descrentes é pedra de tropeço. Então, quem é essa base do nosso sacerdócio, onde nós estamos sendo edificados como pedras vivas para sermos sacerdócio? É Jesus Cristo. Ele é pedra viva. Olha que lindo. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é a base da nossa fé. Ele é a base da edificação, essa pedra angular. E agora ele levanta um novo sacerdócio. Versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Aí usa um termo precioso. Sacerdócio, de novo, sacerdócio real. Quando fala de real, fala de realeza, de reino. Então, em 1 Pedro, isso, tá? 1 Pedro, capítulo 2. Você vai ver no versículo 5 e também no versículo 9. Vou colocar aqui 5 e também o 9. Você vai ver sobre esse real sacerdócio. Então, há uma realeza espiritual nesse sacerdócio e há sacerdócio na realeza.
Por que ele recalca isso? Porque nós vimos já que existiam 3 tipos de ungido. Mashiach, lembra dessa palavra? Machar, que aí surge a palavra Mashiach. Esse Mashiach é alguém que era ungido. Nós no estudo do Salmo 23 falamos sobre essa palavra Machar. A palavra Machar era quando se consagrava alguém para ser rei, se derramava azeite, ou ser profeta, ou ser sacerdócio. Dificilmente você vai ver alguém exercendo as 3 funções. Ou o camarada era rei, ou ele era sacerdote, ou ele era profeta. Ou ele podia até ser rei e ter o dom profético como Davi, mas não podia ser sacerdócio. Não podia exercer o sacerdócio. Então, vem Yeshua HaMashiach e o nosso Cristo, Mashiach, ele exerce as 3 funções. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Os 3 ungidos na Bíblia são esses 3 segmentos. Ou reinado, ou sacerdócio, ou profético. Jesus cumpre essa função. Agora ele passa a ser essa base, esse alicerce, e ele começa a chamar crentes, os que creem nesse Evangelho glorioso, os que creem no seu nome, os que acreditam nessa pedra viva, como diz aqui o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, e ele começa a edificar um novo templo santo, um novo prédio com pedras vivas para exercer sacerdócio. Também vós mesmo, com pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdotes. Então, esse sacerdócio espiritual se levanta como um real sacerdócio, onde o cristão ele reina juntamente com Cristo, ele é edificado para exercer sacerdócio e ao mesmo tempo, logicamente, ele está embaixo de essa unção gloriosa profética. Então, em Cristo nós podemos exercer essa unção gloriosa de reis, de sacerdotes, e reinamos juntamente com Cristo. Muita gente diz, não, isso não tem sentido, reinar juntamente, somos reis juntamente com Cristo. Claro que sim, a palavra do Senhor diz claramente em Apocalipse 1:5, abra aí sua Bíblia em Apocalipse 1:5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberanos dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha o 6. E nos constituiu reis e sacerdotes. A outra versão diz reino e sacerdote. Mas constituiu uma igreja no reinado sacerdotal. Reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós temos aqui uma apresentação novamente de um reinado sacerdotal, ou de um sacerdócio real, como diz Pedro. Então a igreja exerce não mais o sacerdócio levítico, mas sim o sacerdócio real, cuja base é Cristo Jesus, cuja base é Yeshua HaMashiach, que é o nosso sumo sacerdote, que é a pedra angular, que edifica pedras num prédio santo, numa cultura santa, espiritual, onde há sacrifícios santos, espirituais, e tudo agora muda na graça e na bem-aventurança de poder servir a Cristo Jesus nesse sacerdócio, tá bom? A igreja, ela hoje está nas regiões celestiais, governando com Cristo. O sacerdócio, ou os sacerdotes, exerciam a mediação. Hoje a igreja faz essa mediação entre o mundo e Deus. Mas como podemos fazer isso? Em Cristo, porque Jesus é o sumo sacerdote. Ora, se ele é o sumo sacerdote, ele está juntamente com a igreja, usando o seu corpo, que é a igreja, para mediar. Nós somos os que evangelizamos, nós somos os que estamos trabalhando e trazendo o mundo para Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Ele é o único salvador, não há outro caminho. Só que a igreja é corpo de Cristo, e o corpo de Cristo trabalha em prol dessa mediação do único caminho
que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então a igreja tem uma função de sacerdócio. A igreja tem uma função gloriosa de fazer com que nós estejamos ligando pessoas que querem aceitar a Cristo, agora levá-las ao Salvador em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, temos aí uma igreja sacerdotal, uma igreja que reina. Mas como ela vai reinar? Assim diz a palavra do Senhor, que nós estamos nas regiões celestiais reinando juntamente com Cristo. Você pode ver em Efésios capítulo 1, quando a palavra do Senhor é clara e Paulo declara isso, diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo, e nós reinamos com Cristo, e a igreja é reconhecida nas regiões celestiais para ter e exercer essa realeza espiritual nas regiões celestiais. Hoje a igreja tem uma patente espiritual. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 3, versículo 9. Diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Versículo número 10 diz assim, do capítulo número 3. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então o que acontece? A primeira ação desse sacerdócio santo é ser conhecida e divulgada nas regiões celestiais. É aí que nós reinamos juntamente com Cristo, porque Cristo se assentou nas regiões celestiais e nós como igreja estamos juntamente com Ele. E nós agora nos tornamos conhecidos como igreja perante, em primeiro lugar, as potestades dos principados. A igreja é reconhecida pelos principados como real sacerdócio. As potestades dos demônios reconhecem nas regiões celestiais que você, meu irmão, é um real sacerdócio. É por isso que o crente tem autoridade. Onde crente onde chega, ele deve dominar territórios, ele deve expulsar coisa maligna. A atmosfera onde chega um sacerdócio real, representado por um crente santo, lavado e redimido, ele vai transformar lugares, ele pode pregar, anunciar. É com base nisto que a igreja exerce o seu sacerdócio e o seu ministério, tá bom? Então, se alguém lhe pergunta, você é sacerdote? Sim, sou real sacerdócio em Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Você exerce ministério? Claro que sim, a igreja tem um ministério santo e glorioso aqui na terra. E nesse ministério nós recebemos unção específica, como falamos em Efésios 4, para exercer o apostolado, para exercer o profético, para exercer o evangelismo, para exercer o pastorado e ensino a igreja do Senhor e abençoar assim os homens, tá bom? Deus te abençoe, que você possa crescer na graça, no conhecimento. Próxima semana temos mais estudo e vamos com certeza nos enriquecendo no poder da palavra do Senhor, amém? Nós vamos agora para selecionar aqui pela fé pessoas que têm ligado, têm participado, têm anotado os nomes e estão ligados aí para receber uma Bíblia de estudo. Meu Deus do céu, uma Bíblia de estudo. E essa Bíblia de estudo está aqui, vai chegar pelo correio, talvez demore um pouquinho, os irmãos que estão recebendo, talvez vão esperar um pouquinho, porque estamos mandando, não via Sedex, vamos estar enviando toda semana pelo correio normalmente, mas temos aqui já a gente participando de vários estados, tá bom? Tem a canequinha também que vai para a sua casa, fique ligado aí, porque Deus tem bênção para a sua vida em nome do Senhor, tá bom? Recalque uma coisa somente, se inscreva e nos ajude a divulgar, mande no Face, mande nas redes sociais os nossos estudos e creia que Deus está te abençoando de uma forma tremenda e gloriosa em nome de Jesus. Vamos lá? A Aline está ligada aí? Vamos aqui, temos mais números e vamos a uma sequência de números aqui que já estão com a gente. Vamos lá ao primeiro, para quem vai essa canequinha? Número 81. Número 81. Joanilson Esperança, São Mateus, São Paulo. Joanilson Esperança, São Mateus, São Paulo. Número 81. Está aqui, tá bom? Joanilson dos Santos, São Mateus. Já vou anotar aqui, Joanilson
São Mateus, vai a Caniquim. Agora, para quem vai essa Bíblia ungida de estudo, meu Deus, ajuda meu Pai, deixa eu mexer aqui para que possamos contemplar aqui um abençoado, meu Pai do céu. Número 41, vamos lá atrás, 41. Elizabeth Rafael, Mogi das Cruzes, São Paulo. Elizabeth Rafael, Mogi das Cruzes, São Paulo. Meu Deus, hoje os 2 brindes não saíram do estado de São Paulo. Pois bem, está aqui, ó, temos gente de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de Alagoas, temos gente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Brasília, temos gente de Salvador, Bahia, nomes abençoados. Estão todos aqui anotados, gente. Não se preocupe, estamos trabalhando com muita bênção e transparência, vocês nos conhecem já, e vamos continuar. Próxima sexta-feira vai ter que continuar ligado, persista, teu nome está aqui, ó, teu número está aqui, e não vai sair daqui. Se você já mandou, não precisa estar mandando sempre. Mandou uma vez, você já está na lista aí para ser contemplado. Uma hora vai acontecer. Que Deus te abençoe, um abraço e um beijo no coração. Até segunda-feira, se Deus assim permitir.